Olá pessoal, tudo bem? Professor João aqui, em inglês. Trago para vocês aqui uma resolução de uma prova, modelo EPG, para a gente praticar um pouquinho algumas coisas que nós já vimos enfim, trabalhar o nosso principal foco aí, né, que é a compreensão textual, usar um pouquinho aquelas estratégias de leitura que a gente vem trabalhando nas aulas, né? Essa é uma prova do vestibular EAD, agora deste ano, do início de 2020, da UEPG. Nós sabemos que a UEPG aí, na prova de língua estrangeira em inglês, utiliza um padrão, né, para todas, né, incluindo aí PSS e vestibulares. Então, eu quis trazer aí uma prova mais recente, enfim, a qual vocês provavelmente não tiveram acesso e não fizeram. Bom, nossa ideia então é fazer, né, naquele esquema, a compreensão do texto, dar uma olhadinha no vocabulário, e aí partir para as nossas questões, né, abordar um pouco, utilizar, né, as estratégias de leitura. Vemos aí, se vocês derem uma olhada rápida nas questões, né, que é uma recomendação até, né, dar uma olhadinha aí nessas 5 questões, vocês vão perceber que nós temos aí 2 questões, uma delas essencialmente com nomenclaturas gramaticais, que seria 57, né, e outra, a 58 também, de certa forma gramatical, mas mais de tradução, né? Já as outras, né, 56, 59 e 60, mais genéricas, mais de compreensão geral. O texto, então, observem a fonte, National Geographic, um texto, portanto, de divulgação científica. Uma fonte bastante comum, né, na UEPG, tanto em vestibulares quanto em provas de PSS. E aí nós vamos fazer, né, observar então tudo isso que está ao redor. Notem que nós temos aí um glossário interessante, né? Nem sempre a UEPG traz. Vamos observar que o título é basicamente coconut, né? Coco. Então vamos fazer aí a tradução, a compreensão, vocês vão acompanhando aí comigo. E na sequência a gente dá uma olhadinha nas questões, né? Você para, resolve a questão e depois vê se você, enfim, teria acertado e quais seriam as eventuais dúvidas, né? Então, o que é que nós temos? Temos lá, então, o título Coco, né? O texto diz o seguinte: bebida saudável, né, ou bebida de saúde, doce ralado, tecido trançado, né, ele se refere ao uso da fibra do coco, né, como matéria para tecido, biocombustível. Há algo que um coco não pode se tornar? Humanos têm usado, né, os humanos têm usado essa noz da palmeira, né, essa versátil noz da palmeira, noz entre aspas, aí por 500 mil de anos, estima-se, né, por estimativa. Ainda assim, ou mesmo assim, aí vocês vão ver que a gente já está traduzindo, respondendo uma das questões, né, os cocos permanecem, e aí ele traz a expressão cutting edge, que é algo muito apreciado, algo de vanguarda, né, então eles permanecem de uma forma refrescante, muito apreciados, né, refrescantemente apreciados ou de vanguarda. E aí no segundo parágrafo ele já vem trazer para nós uma questão do coco sendo usado como fonte de energia, né? Então ele diz, né, tome aí o apelo do coco, enfim, né, como ele pode funcionar como fonte de energia. Este ano, Tokelau, um trio de atóis, né, no sul do Pacífico, pretende, aí nós temos na linha 2, segundo parágrafo, o verbo to aim, né, um verbo bem importante aí em textos, principalmente uma linguagem um pouquinho mais formal, né, quando o autor vai abordar o objetivo de alguma coisa. Então, aims to generate, né, pretende gerar toda a sua energia, que power no sentido de energia, né, enfim, a geração de energia por meio, né, da energia solar e do óleo de coco. Aí nós temos na terceira linha it joins, né, o verbo join, juntar-se, unir-se-á, né, se junta a outros lugares ricos em coco, incluindo Papua Nova Guiné, as Filipinas e Vanuatu, que misturaram, vocês têm no glossário, né, blended, que tem misturado ou modificado o óleo de coco para fazer funcionar, né, run, aí cuidado gente com o verbo run, né, que a gente conhece mais como correr, ou enfim, até mesmo no sentido de mandar em alguma coisa, aqui é fazer funcionar, né, run things like ships, então fazer funcionar, colocar em funcionamento coisas como navios, caminhões e veículos oficiais. E no terceiro e último parágrafo nós temos, né, no front da saúde, ou seja, no aspecto da saúde, a água de coco, e aí ele usa a expressão electrolyte packed, que tem a ver com um invase, né, eletrolítico, ou seja, o fato de ter aí ter os eletrólitos, né, na água de coco.
tem feito ondas. E aí, obviamente, um uso metafórico da expressão, né? Tem feito ondas nos Estados Unidos e no Brasil, onde o consumo, né, dessa água de coco packaged, ou seja, envasada, dobrou de 2005 a 2010. E aí termina o texto dizendo, né, o autor termina dizendo, call it a gourmet turn, né? Então chame isso de uma virada gourmet para uma bebida hidratante há muito tempo apreciada diretamente da casca. Então tá falando aí um pouco dessa mudança, né, de que agora as pessoas vêm utilizando, né, enfim, consumindo água de coco em caixinhas, né, comprando. Bem, aí nós podemos então dar uma olhadinha nas questões, né? A gente fez essa compreensão mais geral, né? Vamos dar uma olhada no que cada uma das questões pede. Veja, a questão 56 é bem genérica, né? Diz para nós, após a leitura do texto como um todo, assinale o que for correto. E aí nós vamos então para 01. No Brasil e nos Estados Unidos, o consumo de água de coco envasada dobrou entre 2005 e 2010. Uma tradução bem tranquila, você facilmente encontra essa informação ali nas linhas 2 e 3 do último parágrafo, né? Ele vai dizer para nós que in the US and Brazil, packaged consumption doubled from 2005 to 2010. Então aí 01 verdadeira. 02, o óleo de coco pode ser usado como biocombustível, também uma informação que já está na primeira linha do texto com a palavra biofuel. Veja que se você, aí eu sempre comento com vocês sobre a questão de decomposição das palavras, né? Então não é difícil você lembrar lá que fuel é combustível, então biocombustível verdadeira 02. 04, pode-se obter uma bebida altamente refrescante diretamente do fruto do coqueiro. Temos aí essas informações, né, dispersas pelo texto, tanto no segundo ali, no primeiro parágrafo, né, ele vai falar da bebida, refreshingly cutting edge, né, no final do primeiro parágrafo, também no último parágrafo vai falar hydrating drink, né, uma bebida hidratante. 04 verdadeira, né, uma questão também de dedução, aí você faz essa inferência facilmente a partir do texto. E 08, uma clássica falsa, né, nós temos aí a palavra apenas, o coco serve apenas para alimentação humana. Bom, já começa na primeira linha falando em biocombustível, né, e se você marca 02, 08, obviamente falsa. Questão 56, então somando 07, 1, 2 e 4. Beleza, gente? Tranquila a questão, nível bem fácil, né? Questão 57, já uma questão com alguma nomenclatura gramatical. E aí, como eu tenho falado para vocês, né, tipicamente o EPG tem colocado uma questão no máximo desta maneira. Então ele quer saber sobre o segmento Coconut Water's been making waves, que está na segunda linha do último parágrafo. E aí atente bem para essa estrutura. Tem a questão do apóstrofo S, que eu comento com vocês em aula. Lembrar, gente, que o apóstrofo S em inglês pode significar três coisas diferentes. Pode significar a contração do verbo be, no caso is, pode significar a contração do verbo have, no caso has, né? E pode ainda significar o possessivo, que nós chamamos de caso genitivo em inglês, né? Genitive case. Nesse caso, o que é que nós temos? Nós temos uma estrutura do present perfect, né? Nesse caso ainda o present perfect continuous, né? Porque nós temos aí coconut water, que é o sujeito, o verbo has como auxiliar, temos o verbo been, que é o particípio de be, também funcionando como auxiliar, e ainda o verbo principal com ing. Has been making waves, ou seja, tem feito ondas, né? Vem fazendo ondas, algo nesse sentido. E aí nós vamos ter que essa questão, né? Então poderia ser assim traduzido: água de coco tem feito ondas, verdadeiro, né? Uma tradução livre. O verbo make está conjugado no present perfect tense. Para ficar mais completo, seria present perfect continuous, né? Mas de fato é uma forma de present perfect. Vocês vão ver que essa questão está como verdadeiro no gabarito, né? Embora a gente pudesse aí questionar que falta especificar que é continuous, né? Mas, enfim, né? Ela não deixa de ser aí um tempo do present perfect. 04, o apóstrofo S é a forma contraída de has, correto, né, porque é o verbo auxiliar. E 08 se refere a uma situação que continuava verdadeira quando este artigo foi publicado, né? Claro, quando eu digo tem sido usado, tem feito ondas, vem fazendo tal coisa, né? Quer dizer que isso ainda é verdadeiro, e essa é uma das definições que a gente vê para o present perfect. Beleza, gente? Questão 57, então, todas verdadeiras, com uma ressalvinha aí para 02, né, que eu a princípio não marcaria, mas temos que lidar aí com essas situações. Gabarito é 15, ok? Questão 58, bem rapidamente, gente, só a tradução ali. Quanto ao significado da expressão even so, né? Even so, uma expressão basicamente que significa mesmo assim ou ainda assim, as traduções em 01 e 02 corretas, né? Porque está dizendo assim, né? Que o coco vem sendo usado por muitos anos, mas mesmo assim ele continua sendo, né, algo de vanguarda, algo muito apreciado.
Então, mesmo assim, ainda assim, sinônimos, 01, 02, portanto. Pelo contrário, não faz sentido aqui no contexto, né? Pelo contrário, seria on the other hand, or in the contrary, alguma outra expressão, instead of, que seria mais em vez de, né? E quase sempre também não tem sentido algum aqui, né? Porque quase sempre seria uma expressão de frequência, como often, por exemplo, né? Então não tem nada a ver com o contexto aqui. A soma da questão 5803, uma questão bem tranquila de tradução. Questão 59, com relação aos países mencionados no segundo parágrafo. Então, como eu comento com vocês, né, dá uma olhadinha no enunciado. É uma coisa bem específica, além de ser de um parágrafo específico, é uma questão dos países, que estão até em negrito ali para facilitar. Ele vai dizer para nós que em todos eles o coco é usado apenas, olha aí novamente a palavra, né, apenas para o consumo humano e de animais. Claro que não, isso já está lá no início do texto, né, e também já está no início do segundo parágrafo falando que é fonte de energia, não apenas para o consumo. Então, 01 falsa, 02, nos Estados Unidos e no Brasil, a água de coco embalada é muito apreciada. Note que aqui tem uma certa divergência do enunciado, né, porque isso dos Estados Unidos e do Brasil está sendo mencionado no terceiro parágrafo, né, então aí um enunciado que demandaria uma atenção, né, mas é verdadeira, né, a informação que está em 02 é verdadeira. 04 vai dizer para nós que Tokelau pretende usar o óleo de coco para gerar energia. Bom, isso está dito explicitamente nas linhas 2 e 3 do segundo parágrafo, né? Aims, comentei com vocês o verbo aim, né? Pretende ou tem objetivo de. Aims to generate all of its power with solar energy and coconut oil. Então, pretende usar o óleo de coco para gerar energia. 08, todos eles usam ou pretende usar o óleo de coco como biocombustível. Nós temos aí, né, que todos esses países que são ricos em coco, isso está dito no final do segundo parágrafo, dizendo que eles, esses países então, né, que têm modificado ou misturado óleo de coco para fazer funcionar veículos, né? Então, portanto, como combustível, uma questão também de dedução, embora bem óbvia, né? Então, a soma aqui 14 verdadeiras, 2, 4 e 8. E por fim, na questão 60, nós temos aí, com base nas informações que a autora nos traz sobre o coco em geral, assinale que for correto. Então, questão mais genérica. O óleo de coco não se presta a ser modificado ou misturado com outras substâncias. Veja, você não precisaria nem se atentar tanto ao texto, você tem no vocabulário a terceira palavra que é blended. Ele usa, né, como tradução aí, misturado. Ou seja, vai dizer que o óleo de coco pode sim ser misturado. 01 já está falsa de início. 02, estima-se que o coco é conhecido e consumido pela humanidade há 500 mil de anos. Nós fizemos essa tradução, está lá na terceira linha do primeiro parágrafo, 500 mil years, verdadeiro. 04, nas Filipinas e Nova Guiné, o coco só foi introduzido no século passado. Não temos aí esta informação, né? Nós temos aí apenas o fato de que são lugares ricos em coco, né? E não de que o coco só foi introduzido no século passado. Falsa 04, portanto. E por fim, 08, o óleo de coco pode ser usado no combustível para caminhões, navios e veículos oficiais. Tradução da penúltima e da última linha do segundo parágrafo, né? To run things like ships, trucks and official vehicles. Embora tenha invertido ali, né? Trucks, ships, né? Ships and trucks, que seria navios e caminhões, mas obviamente verdadeira. Lembrar, gente, né, daquelas dicas que a gente sempre comenta. Não vamos ter questões com uma só verdadeira. Aí na 60, por exemplo, você já mataria que 08 possivelmente é verdadeira, né? Claro que você vai resolver e tudo mais, né? Mas a soma 10, portanto. Então nós ficamos com o gabarito 5607, 5715, 5803, 5914 e questão 6010. Vejam aí que nós temos mais ou menos aí o padrão, né, que a gente está acostumado. Vejam que as duas questões nós temos duas verdadeiras, duas questões com 3 verdadeiras e uma questão com todas verdadeiras, embora a gente pudesse aí questionar a questão 57 com relação à nomenclatura do tempo. Ok, gente? Acho que era isso. Resolução de prova, é a partir disso que a gente vai trabalhando questões gramaticais, questões de vocabulário, compreensão, uso das estratégias de leitura. E eu realmente acho que, especialmente considerando aí esse período, é uma boa oportunidade para vocês darem uma ênfase na resolução de provas. Aqui eu fiz da UEPG, a gente vai trabalhando com outras também, né? Obviamente focando aí os vestibulares que vocês pretendem prestar. Ok, gente? Fico aí à disposição. Muito obrigado e até breve.